Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola, estamos começando mais um programa. Nesta quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. A edição de número 50 da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem. Mas aqui em Araraquara, na nossa cidade Morada do Sol, ela começa hoje. E aqui estão, além da Ferroviária, o São Paulo Futebol Clube, o Holanda do Amazonas e o Serra do Espírito Santo. E hoje, claro, com portões abertos, nessa fase pelo menos, os jogos da Copinha com portões abertos ao público, não há cobrança de ingressos. E hoje teremos 2 jogos à noite no estádio da Fonte Luminosa, com a Ferroviária fazendo, vamos assim dizer, a preliminar, e o São Paulo Futebol Clube fazendo o jogo de fundo no Estádio da Fonte, esperando-se um grande público, inclusive, para a rodada dupla de hoje, da Copinha. Edição de número 50, muita divulgação em torno da Copa e congresso técnico hoje pela manhã. Toda essa cobertura você terá daqui a pouquinho dentro da nossa Janela Esportiva aqui com os campeões da bola. Meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço e seja bem-vindo mais uma vez à nossa mesa redonda de hoje aqui com os campeões da bola na TV Cultura Paulista. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E o destaque é claro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 4 jogos ontem abrindo a 50ª edição da Copa. Destaque para a vitória do Corinthians, foi apertada, hein? O Corinthians fez 3-0, estava tudo tranquilo, de repente o time do Capital lá, o Ricanato, acabou marcando 2 gols, dando um ameaço no Corinthians, mas o Corinthians venceu 3-2, vitória do Ituano também sobre o Sinop do Mato Grosso por 2-0, e hoje muitos jogos, além do jogo da Ferroviária diante do Serra e do São Paulo diante do Holanda, tem a estreia do Palmeiras lá em Capivari diante do Galvez do Acre, e o Flamengo, o atual campeão da Copa São Paulo, que joga em Jaguariúna diante do River do Piauí. É o assunto do momento, né? E ontem, inclusive, Vaguinho, acompanhando alguns canais de televisão, um retrospecto da Copa, inclusive aquelas primeiras lá atrás, onde grandes craques como, por exemplo, Toninho Cerezo, Zé Sérgio, Falcão foram revelados. Exatamente, Zé. Faz algum tempo que não revela ninguém, né? Algum destaque de verdade, não, né? Sempre se aposta nisso, né? Mas aí a gente cai naquele detalhe do inchaço da Copa. Sim. A qualidade vai por terra, não há como negar, mas claro que existe em torno da Copa uma grande divulgação, interesse, empresários por trás e outras coisas mais, né? Não deixa de ser um aspecto positivo no início da temporada do futebol brasileiro, mas uma copinha mais enxuta, com certeza poderia trazer, tecnicamente falando, melhores resultados. Com certeza, Zé. Mas hoje nós temos aqui a grande atração, que é, além da Ferroviária, o São Paulo, né, Zé? O São Paulo entra como favorito à disputa do título da Copa São Paulo. Chegou na final o ano passado, acabou perdendo para o Flamengo, mas fez uma grande Copa São Paulo e o São Paulo é um dos favoritos. Tem o Palmeiras, que mesmo desfalcado, é uma atração na Copa São Paulo pelos títulos que vem ganhando em suas categorias, né? E o Flamengo sempre é uma força muito grande no futebol brasileiro, jogando em Jaguariúna diante do River. Então, atrações aí pro torcedor que está com saudade do futebol, né, Zé? Você principalmente. Eu tô, Zé, eu tô com saudade. Acho que eu vou assistir todos os jogos, viu, Zé? Eu acredito que sim. Passa no Jaú e vai em frente. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai na frente. Muito bem, Marcos Coquini, um abraço. Seja bem-vindo aqui à nossa Janela Esportiva de hoje, falando de Ferroviária. Bom dia, um abraço, Zé, um abraço a todos os telespectadores da TV Cultura Paulista, quem nos acompanha no Facebook, nas nossas mídias sociais. Estou mais feliz, viu, Zé, com a Ferroviária, viu, com o que eu vi hoje pela manhã lá. Os 2 jogadores que a gente citou ontem aqui, o PH e também o Rodrigão, já estão incorporados ao grupo. Vão ser apresentados, a informação que a gente tem é que os 6 jogadores devem ser apresentados até provavelmente amanhã na coletiva que vai ter na Fonte. Tanto que os jogadores não foram definidos ainda na coletiva e a informação que a gente tem é que os 6 devem ser
informados e divulgados até o final desta semana. E os dois estão em Araraquara já, Zé. E a outra notícia boa para a torcida da Ferroviária, ele está de volta. Igor, atacante, já está treinando com o grupo da Ferroviária, está se recuperando ainda daquela lesão que ele sofreu contra o Juventude, mas está numa reta final já de recuperação. Igor está de volta e vai vestir a camisa da Ferroviária no Paulistão de 2019. Bom, de certa forma, então, vai acontecer aquilo que a gente analisou aqui. A possibilidade, olha, então, até agora poucas contratações, preocupação geral, ou está faltando dinheiro para que as negociações sejam concluídas, ou a Ferroviária está aguardando aí algumas cartas na manga para mostrar, de repente, 4, 5, 6 contratações de uma só vez. E aí acalmar, de certa forma, o torcedor, né, com relação às perspectivas do time no campeonato, que eram muito preocupantes. Acho que está caminhando mais ou menos por aí. Né? Deixa o torcedor um pouco mais feliz, né, Zé, mais confiante. O Igor voltando, o Igor foi muito bem aqui na Ferroviária, é um bom jogador, vai ser muito útil ao time da Ferroviária no Campeonato Paulista. Essas contratações, mesmo que os nomes não sejam divulgados ainda, Zé, é uma esperança. Você sabe que a Ferroviária está trabalhando em busca de reforços. Vamos acreditar aí que teremos um time competitivo no Paulistão. Agora, esse Rodrigão que o Marquinhos citou, é aquele que jogou no São Paulo? Não, esse não. Esse jogou no Futebol Mineiro. Porque teve um Rodrigão que jogou no São Paulo. Isso, é o Rodrigo, né? Que jogou no São Paulo. Aquele é Rodrigo. Acho que já parou. Aquele que brigou com o Milton Mendes. Isso, aquele lá parou, Zé. Aquele lá tá com 40 anos, parou, aposentou do futebol. Brigou quando estava na Ponte, né? Brigou quando estava na Ponte. E o Milton estava no Vasco. Não. Acho que era Vasco. Vasco da Gama. Os dois tiveram um pega... Já tinha uma briga desde o Vasco, né? Porque o Rodrigo acabou acusando o Milton de ter mandado ele embora do Vasco da Gama. Mas não é aquele jogador, tanto que aquele já até parou com o futebol. Puxa vida, hein? Ou pararam com ele. Então, que não é o mesmo Rodrigão, né? Não é o mesmo. Mas detalhes desse Rodrigão da Ferroviária ninguém passou ainda. Ele jogou no Futebol Mineiro, no Tombense, jogou no Boa Esporte, fez a carreira dele no Futebol de Minas. Os dois jogadores, o PH e também o Rodrigo. PH é Paulo Henrique? Então, Zé, o Pedro Henrique? Acho que Paulo Henrique? Pelo que a gente pôde apurar de informações, é Paulo Henrique. É volante, segundo volante meia. Então, é um jogador que vem aí daqui a pouco no bloco da Ferroviária, a gente vai mostrar até as fotos, né, desses dois atletas. Ô Vaguinho, o São Paulo fez mais uma contratação, né? Eu tinha anunciado aqui ontem, Zé, eu adiantei aqui, Birubiru. Não, mas não foi essa, não, foi outra. São Paulo contratou o Wagner Mancini. Sim, o coordenador de futebol agora. O coordenador de futebol no lugar do Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. São Paulo está gastando o que tem. Mas agora fica a pergunta, já não é uma sombra para o Jardine, não? Porque o Wagner Mancini é treinador, né? Sim, é verdade, boa lembrança. Então, não sei, viu, Zé? Experiência por experiência ali, eu acho que não há muita comparação, né? É verdade, o Wagner Mancini já é um técnico rodado, né? Embora novo, mas é rodado, passou por várias equipes aí, chega como coordenador de futebol, mas eu acho que é uma ameaça ali para o Jardine. Não sei se o São Paulo está muito confiante no Jardine, não, viu, Zé? Na minha opinião, o São Paulo iria contratar o Cuca. Eu tenho a nítida impressão que seria isso. Tinha certeza disso, né? Mas como o Cuca teve esse problema de saúde, né? O Cuca fez uma cirurgia e o médico recomendou que ele tivesse um repouso aí de alguns meses. Aí o São Paulo recuou um pouco, ficou com o Jardine. Vamos com o Jardine até metade do ano aí, qualquer coisa, depois a gente vê a situação do Cuca, se der a gente traz ele. Na minha opinião foi isso, Zé, porque o São Paulo, um time que está precisando ganhar títulos, de repente aposta num treinador, está montando um time bom, o São Paulo está montando um time bom, e aposta num técnico assim, sem experiência nenhuma, sei lá, eu acho que... Tendo o Mancini lá, é uma questão de abrir a porta e ir para o campo, né? Exatamente, Zé. Qualquer sufoco rebaixa o Jardine para a base e o Wagner Mancini assume o time de cima, já conhecendo todos ali por dentro do estádio do Morumbi, dentro do ambiente de jogador, né? Seria mais fácil para ele. Eu não sei não, mas o Jardine não está muito confortável nesse cargo, não. Aliás, ontem o Santos se reapresentou, e apenas o Sampaoli como novidade, o técnico, né? O Santos está muito devagar nas contratações. O Santos foi o único time que não contratou ninguém até agora, nenhum jogador. São Paulo, Corinthians e Palmeiras se representam hoje à tarde. E ontem a gente teve a alegria, a satisfação de rever a Glaucia Santiago, né? Estava de férias, aí numa matéria lá do Sport TV direto da Vila, foi ela quem fez, né? Dizendo exatamente isso que você falou, que o Santos ainda não havia
contratado, né? O São Paulo faria o treino ainda não havia começado, mas foi uma alegria imensa ver a Glaucia, ela que foi revelada aqui em Araraquara, uma excelente profissional, né? A gente se orgulha muito de ter a Glaucinha fazendo muito sucesso aí na TV esportiva do Brasil, né? E o Corinthians vai ter aquele jogador lá. O Mauro Bocelli. Isso, exatamente. É um atacante argentino, 33 anos, mas que estava brilhando aí no futebol mexicano, no Leão do México. Chega para o Corinthians. Chega amanhã, viu, Wagner? Amanhã, né? É segundo o telegrama que mandaram para mim. Hoje o Corinthians se reapresenta e a grande novidade é a volta do Fábio Carille, né? Fábio Carille de volta, o Ramiro, que foi a grande contratação do Corinthians aí, vindo do Grêmio. O Palmeiras se reapresenta, o Dudu se reapresenta também, o Filipão também. Eles têm proposta, mas até agora não chegou nada de concreto para o time do Palmeiras, além das contratações que o Palmeiras já fez. O São Paulo se reapresenta também, só que o Hernandes não, Zé. O Hernandes vai direto lá para os Estados Unidos. O São Paulo vai participar da Florida Cup a partir da semana que vem, né? Viaja hoje, né? Então o Hernandes já vai direto ser apresentado lá nos Estados Unidos. Falando de futebol brasileiro, Zé, o Grêmio anunciou a contratação do goleiro Júlio César do Fluminense. E ontem o Fluminense fez a renovação de contrato do Rodolfo, que passou pela Ferroviária Goleiro, por mais 3 anos. Então o Rodolfo agora passa a ser o titular da equipe do Fluminense. Boa sorte para o Rodolfo, né, Zé? O Rodolfo que teve o passe comprado ontem pelo Fluminense junto ao Oeste, né? O passe era do Oeste e fez a adição, né? Fez a compra do passe do Rodolfo. E como o Vaguinho disse, 3 anos, boa sorte ao Rodolfo lá no Rio agora. Com certeza, com certeza. Bem, vamos voltar ainda nesse primeiro bloco aqui da nossa janela, falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o grande evento que está sendo realizado no estado de São Paulo e uma das sedes mais importantes aqui na cidade de Araraquara. Começa, portanto, hoje para nós aqui a Copinha, edição de número 50, e os campeões da bola foram ouvir o coordenador de eventos da Secretaria de Esportes, o Fábio Reina. Ele participa do programa conosco aqui agora e fala dos jogos de hoje, na preliminar Ferroviária e Serra do Espírito Santo e no jogo de fundo São Paulo contra o Holanda do Amazonas. É a nossa primeira matéria da Copinha na Janela Esportiva de hoje. Vamos lá. Um abraço, amigos da Janela Esportiva. Estamos aqui na Fonte Luminosa. Daqui a pouco a bola rola pela Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui na sede, grupo 7, grupo de Araraquara. Fábio, para quem está nos assistindo agora aqui na Janela Esportiva, como vai proceder a entrada dos torcedores aqui no estádio hoje? Boa tarde, pois não, realmente a entrada vai ser separada. A entrada do São Paulo é aqui por trás, nas proximidades do Gigantão, onde entra a torcida do visitante. Então toda a torcida do São Paulo vai entrar aqui por trás e a torcida da Ferroviária vai entrar pela frente do estádio. 1 hora antes do início da primeira partida serão abertos os portões? Sim, a polícia já nos sinalizou que 1 hora antes eles vão fazer a vistoria, né, antes, e 1 hora antes da partida será realizado a abertura dos portões. As equipes já em Araraquara, expectativa boa? Sim, todas as equipes já estão alojadas, já estão devidamente aí, algumas já treinaram, 2 já treinaram ontem, só o São Paulo que não treinou porque chegou no final da tarde, mas estão todos alojados. Nós temos outras informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do grupo aqui de Araraquara, e daqui a pouco a gente vai trazer mais convidados em matérias feitas para que a gente possa falar muito desse assunto. E no último bloco, é claro, essas mais recentes contratações da Ferroviária, organizando o elenco aí para o Campeonato Paulista de Futebol. Anunciadas praticamente 6 contratações, deve acalmar um pouquinho aí o ânimo da torcida, que era extremamente preocupante com relação à sorte da Ferroviária no Paulistão, que para ela começa no dia 19 de janeiro, jogando na Vila Belmiro contra o Santos Futebol Clube. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência da nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista, e com um recadinho para os nossos ouvintes. Atenção, você que está acostumado a acompanhar a Janela Esportiva pela Rádio Cultura AM, ainda não está no ar a programação esportiva dos campeões da bola na Rádio Cultura M. Por enquanto apenas aqui na TV, mas tem um pouquinho de paciência aí que daqui a pouco tudo se resolve. É por isso que a nossa janela não está no áudio da Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Você já estava habituado com isso, momentaneamente a gente não está. Mas se Deus quiser, logo tudo se acerta e tudo se resolve. Um instante só e a gente já volta para a Janela Esportiva aqui na TV Cultura Paulista, com a equipe esportiva líder do rádio e agora também na televisão. Um instante só.
Única FM, sua rádio, seu estilo. O melhor da música nacional e internacional você ouve aqui. Sintonize 101,3. Única FM, líder em audiência qualificada. Curta nossa página facebook.com/Única FM Araraquara. Única FM, sua rádio, seu estilo. Única FM. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Suco Prats é da fruta para o copo. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e é a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Estamos de volta com a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista. Lembrando, mais uma vez, que momentaneamente nós estamos retransmitindo o programa pela Rádio Cultura M, mas é uma questão de tempo e de entendimentos para que a coisa se resolva da melhor maneira, né? Então, um pouquinho mais de paciência aí, você que nos acompanha, não só aqui em Araraquara, mas em toda a região. O Vaguinho já recebeu aí várias reclamações de ouvintes da região, né, Vaguinho? É, de São Carlos, é o Darcy, né, preocupado aí, que não está conseguindo ouvir. Calma aí, Darcy, tudo vai se ajeitar, certo? Também o João Batista... Nós estamos mais ou menos com uma ferroviária, a gente não pode apresentar as cartas todas de uma vez. Né? Exatamente. Nós não contrata aí dos reforços. Manda falar, né, Marcelo? Fala, agora paga. Paga. Grande abraço para o João Batista Chagas Guilherme, lá do São José, e o Roberto, lá do Jardim Cruzeiro do Sul, desejando um feliz 2019 a toda a equipe. E para ele também, para toda a família, né? São com ouvintes e telespectadores. Vocês, como eu digo sempre aqui, nós afirmamos aqui, representam a nossa mais importante ferramenta para essa sequência de trabalho dos campeões da bola. E em se falando de campeões da bola, estamos entrando aí no 34º ano dos campeões da bola. 34 anos dos campeões da bola que serão comemorados agora, efetivamente, no mês de fevereiro, mas que essa comemoração vai se prolongar durante todo o ano, se Deus quiser, de 2019. Mas são 34 anos, é uma história, Vaguinho Fiorini e Marcos Chiocchini, é uma história dentro da história do rádio esportivo de todo o Brasil. Com certeza, Zé. É credibilidade, é responsabilidade, levando sempre para o ouvinte, né, Zé, as melhores informações e a verdadeira história do esporte de Araraquara. Então é um negócio a ser parabenizado, 34 anos
de atividades da equipe. Com certeza, eu não me atreveria a dizer aqui que é a mais. Não me atreveria a dizer. Ainda existem equipes esportivas de rádio e também de TV, né, pelo Brasil afora. Sim. Mas a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza que é uma das equipes mais longevas do rádio esportivo do Brasil. Certeza. Com certeza está. 34 anos fazendo rádio, é uma história realmente magnífica. São 3 décadas mais 4 anos, né, de trabalho a serviço do esporte da cidade e de toda a nossa região. Mas vamos voltar, o Marquinhos apenas lembrando aí, né, para o pessoal fazer o contato, tal, que estamos às ordens. Isso, 99796-3867, o DDD local aqui de Araraquara 16, 99796-3867, já de mais de 18 cidades, né, Zé? Então, algumas cidades não são com o DDD de Araraquara, DDD 16, então, 99796-3867 é o telefone, é o WhatsApp, para você mandar a mensagem. Vou aproveitar e mandar um abraço ao Delson, lá de Ibaté, também acompanhando os campeões da bola. Aproveitar e mandar um abraço lá ao Ivan, ao Sorol, ao Zunga, a todo o pessoal lá do Hotel Morada do Sol, que nos receberam muito bem ontem, eu, o Elter, o Matheus, para cobrir a chegada do São Paulo lá, e ao Thiago, o Silvio e o Claudinho. O Thiago, que é o representante da equipe do Holanda de Manaus, o Silvio, dirigente da equipe do Serra do Espírito Santo, e o Claudinho, que é dirigente da equipe do São Paulo Futebol Clube, as 3 equipes que estão hospedadas lá também no centro de Araraquara. Perfeito. Voltando a falar da Copa São Paulo e do São Paulo Futebol Clube, a delegação já chegou à noite ontem. Chegou ontem, 18 horas. 18 horas, né? Ainda havia sol. Mas os campeões da bola estavam lá com o Marquinhos, com o Matheus e com o Elter Torres, né? E quem participa conosco nesse segundo bloco agora da janela esportiva é exatamente o Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro é o técnico do São Paulo Futebol Clube. O tricolor chega como favorito da chave aqui em Araraquara, nem poderia ser de outra forma, e como favorito também, um dos grandes favoritos da conquista do título, embora venha aí desfalcado de alguns jogadores titulares convocados para a seleção brasileira sub-20. Mas vamos sentir aqui o que pensa o técnico do São Paulo participando com os campeões da bola da nossa janela esportiva. Vamos lá. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias. Orlando, São Paulo chegando a Araraquara, a expectativa aí da Copa São Paulo 2019. É um prazer, né, estar retornando em Araraquara. A expectativa é a melhor possível. Nós precisamos agora tomar um certo cuidado com a ansiedade da estreia, para ver se a gente passa bem no primeiro jogo. São Paulo, um dos favoritos ao título pelos últimos anos, pelas campanhas que vem realizando. Como é que entrar numa competição como essa, já com essa cobrança, principalmente da torcida, Orlando? Já estão acostumados, né, a serem cobrados, a saberem que eles são favoritos. Então, é como eu falei, é controlar a ansiedade. Nós da comissão também, né, temos que se preparar, prestar atenção nos primeiros detalhes, nos primeiros jogos, e a gente conseguir dar uma sequência aí do segundo e terceiro jogo aí para a gente conseguir classificar. Vocês já sabem dos adversários. Um deles vocês já jogaram ano passado, que é a Ferroviária, conhecem bem o campo. Sim, a Ferroviária, conhecemos o campo, conhecemos a equipe da Ferroviária, deve ter mudado alguma coisa, assim como a nossa equipe também mudou. Da Holanda, nós sabemos, estamos conversando com o pessoal da análise, e a equipe do Serra nós vamos observar o jogo contra a Ferroviária para a gente poder ter uma conclusão melhor. Ok, Vaguinho, esse é o técnico do São Paulo. O São Paulo chega como grande favorito, né, na chave, sempre um favorito para ganhar a própria copinha, e vamos ver qual vai ser o desempenho. O jogo de estreia hoje, tanto da Ferroviária como do São Paulo, já não pode esperar assim muita coisa. Apesar, por exemplo, como disse o técnico, do favoritismo do São Paulo, sempre pesa uma responsabilidade, tira um pouco da tranquilidade da garotada, mas poderão ser 2 bons jogos hoje na Fonte, a Ferroviária às 18h15 e logo em seguida o São Paulo. São Paulo, isso. Exatamente, Zé. E mesmo que a gente vê o São Paulo em várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, Copa Rio Grande do Sul, dá sempre aquela ansiedade por uma estreia de competição, né, Zé?
mesmo que o adversário seja um time desconhecido, o Holanda, é um adversário que merece todo o respeito por parte do São Paulo, porque você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Mas o São Paulo é sim o favorito para o jogo e para a conquista do primeiro lugar da chave. A Ferroviária tem o Serra pela frente, também todo o respeito com o time capixaba, mas também a Ferroviária tem a, não vou dizer obrigação, Zé, obrigação é uma palavra muito pesada, mas a Ferroviária tem um certo favoritismo por jogar em casa, já conhece o estádio, o gramado da Fonte Luminosa, então eu vejo a Ferroviária com um ligeiro favoritismo. Só que quando a bola rola, tudo acaba se equilibrando, né? Mas a gente espera grandes jogos, boa sorte para o time do Serra, para o time do Holanda, para o São Paulo, para a Ferroviária, que seja uma grande Copa São Paulo aqui em Araraquara. E a gente precisa, inclusive, Vaguinho, nós precisamos estar preparados para algumas surpresas, né? Claro. Porque na Copinha sempre já ocorreram coisa, muitas, né, e aqui em Araraquara também, né? Sim, sempre pinta alguma surpresa na Copa São Paulo, uma equipe grande sai na primeira fase, uma surpresa que o time da casa não consegue passar e passa um time que você não dava muita credibilidade para ele. Vamos ver, eu espero dois grandes jogos hoje nessa abertura da Copa São Paulo aqui em Araraquara. Bem, lembrando o seguinte, o São Paulo, teoricamente, o São Paulo é o grande favorito, a Ferroviária tem, em tese, também as chances da segunda vaga, e sobraria disputa aí para naturalmente, Holanda e Serra. O que a gente pode falar dessas duas equipes de estados um pouco mais distantes? O Serra nem tanto, porque o Espírito Santo não é tão longe, mas Holanda sim. Holanda é lá do Amazonas. O que será que a gente pode passar para quem está nos assistindo agora e que vai hoje à noite à Fonte Luminosa para prestigiar a abertura aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior? O Serra é o atual campeão capixaba, é o campeão do estado, é uma equipe, ontem a gente viu eles no hotel, um time alto, time forte, tem um time que eu acho que até fisicamente eles são até um pouco mais fortes do que os meninos da Ferroviária. É um time, até alguns jogadores assustaram pelo biotipo ali, mas é um time bem preparado, vai dar trabalho para a Ferroviária, acredito, pelo menos ali na parte física. E o time do Holanda é um time mesclado, né? É um time, não é o Holanda totalmente, são vários times do Amazonas que vão representar o estado com a camisa do Holanda, que é o campeão amazonense. Não tinha uma equipe completa para vir, tanto que na camisa deles tem o símbolo do Holanda e do lado direito o símbolo da Federação de Amazonas. É um time também mesclado de jogadores fisicamente fortes e também de alguns baixinhos. Tem um baixinho lá, o lateral direito deles, tem o estilo do Romário, é baixinho. O pessoal estava comentando ali que ele dá trabalho, ele é bastante veloz. Então, São Paulo, que vai jogar hoje com o Holanda, tem que tomar cuidado com esse baixinho aí, que, segundo informações, tem uma boa velocidade pelo lado direito. Mas o time do Serra é o campeão da categoria, o Holanda também vem com uma boa campanha em 2018. Duas equipes que podem surpreender, sim. Parece, Vaguinho, a primeira rodada, a gente nunca deve esperar muita coisa, embora, na verdade, cada time jogue apenas três vezes na primeira fase. Sim. É tudo muito tiro curto, não dá muito tempo de você ficar imaginando as coisas, mas eu tenho a impressão que a rodada de hoje pode definir qualidade técnica mais ou menos de um ou de outro. Sim, você já vai ter uma noção de, por exemplo, a Ferroviária joga contra o Serra. Nós vamos acompanhar o time do Holanda, nós já vamos ter alguma coisa desse time amazonense, né, de Manaus lá, no jogo seguinte da Ferroviária. Então, Zé, eu vejo assim, lá no Espírito Santo, e vai isso para o Serra, sempre sai alguns bons jogadores, hein? Sempre tem algum destaque, em Manaus também, então, de olho nesse pessoal aí, que pode ser que um jogador faça a diferença. Eu lembro que teve uma Copa São Paulo que veio o Motoclube, 2007. E o Palito, né, Palito? O ano que veio São Paulo aqui. O Palito, ele fez a diferença. Ele fez a diferença em favor do Motoclube, acabou eliminando o São Paulo e a Ferroviária. E o Motoclube avançou. Quer dizer, ninguém dava nada para o Motoclube e o Palito fez a diferença naquele ano. Tem tudo isso, por isso que eu falei que é uma Copa que sempre apresenta alguma surpresa e desponta um jogador inteiramente desconhecido. Exatamente, o futebol capixaba sempre desponta algum talento, Zé. Então, muito cuidado com essa equipe do Serra. Eu estava conversando com dois representantes do Serra, né, Marquinhos? Isso. Um deles, o Carlinhos, que é jogador do Serra. Eles estão confiantes aí numa boa participação do Serra na Copa. E há uma coisa que me parece também que ajuda esses times que chegam nas condições de menos favoritos, que é o próprio estádio. Exato. Estádio que deixa jogar, tranquilo, não tem pressão, não tem nada, quer dizer, todo mundo se sente muito bem, né? Um estádio que eu acredito que deva estar
recebendo aí elogios disparados. Ah, né? com certeza. Vocês estiveram lá no Congresso Técnico hoje pela manhã, daqui a pouco a gente fala desse assunto, mas tem a impressão de que a recepção, a organização, devem ter sido detalhes que mereceram muitos elogios, principalmente dos visitantes. No São Paulo eu nem diria tanto, porque o São Paulo já conhece, mas dos times que vêm de fora, vem sempre aquele interesse, ó, o que nós vamos encontrar lá. Apesar que a nossa arena, a nossa fonte é mundialmente conhecida. Conhecida. Mas nunca é como se você sentir aquele impacto de entrar num estádio tão bonito como tem a Ferroviária. Né? Exatamente, Zé. Você vê por televisão, foto é uma coisa, mas você está ali dentro, a coisa é completamente diferente. É um estádio simplesmente maravilhoso, todo mundo fica encantado quando vem jogar aqui na Fonte Luminosa. E motiva, né? Motiva. O jogador entra em campo e fala assim, aqui hoje eu vou arrebentar, meu. Então, desse jeito que os jogadores encaram a partida. Então, todo cuidado para a Ferroviária, nesse time do Serra, do Espírito Santo, e todo cuidado do São Paulo com esse time do Holanda. Eu lembro, Zé, que teve uma Copa também, que veio a União de Rondonópolis, né? Do Mato Grosso aqui. Não, que lá é o Rondonópolis. União de Rondonópolis é outro time. Rondonópolis. E a estrutura deles lá é fantástica, né? Foi lá que surgiu, foi aqui em Araraquara que surgiu o Valdívia, né? Sim. O Valdívia que depois foi para o Internacional, o ano passado jogou no São Paulo e hoje está no futebol, acho que de fora. Já estava no time que estava no Mundial, aí, time árabe. Isso, time Al-Ittihad. Então o Valdívia saiu aqui na Copa São Paulo, aqui em Araraquara. Então, aí é muito bom o que você tenha tocado nesse assunto, e a gente, saudosistas, né, como eu no caso, às vezes até exageradamente, a gente sempre fala de Cerezo, Zé Sérgio, Falcão, e se esquece de falar de Copas mais recentes, onde apareceram jogadores que acabaram ganhando algum destaque também no futebol brasileiro. O Valdívia é um exemplo típico disso, né? Foi lançado aqui, né? Sim, primeira Copa dele. Daqui, o Cruzeiro contratou ele, o Cruzeiro de Belo Horizonte já contratou ele. Ele acho que nem voltou lá para Mato Grosso, ele já foi direto para Belo Horizonte, porque ele fez uma grande Copa São Paulo aqui na cidade de Araraquara. Então, Araraquara também tem esse fator aí positivo para o jogador ser revelado, né, Zé? E ontem à noite, Zé, na chegada do São Paulo, eu e o Vaguinho conversamos com o Visoli, né, Vaguinho? Visoli, que foi um grande volante, um grande meio-campista, hoje é o auxiliar técnico, né, do técnico Orlando Ribeiro, técnico do Sub-23 do São Paulo. E ele falou o seguinte, rapaz do céu, 2007 eu vim, ele era o técnico do São Paulo, quando o São Paulo veio a última vez aqui na Copa. Eu não peguei essa molezinha desse estádio aqui não, viu? Eu peguei outro estádio que já era bonito, mas essa molezinha eu não peguei, mas o São Paulo tem que jogar muita bola nesse campo aí, viu? Tá certo. Ô Zé, e o Visoli, conversando com ele disse que hoje, né, no futebol de base, ele falou assim que se você não tiver elenco na base também, você não aguenta a temporada. Ele falou assim que a base está jogando mais ou menos o mesmo número de jogos que o time profissional. Ele falou que são muitos campeonatos, e você tem que ter uma base forte, um elenco forte, senão você não suporta também. E um outro detalhe, a gente agradecer a Renata, que é assessora de comunicação de São Paulo, que veio com o time ontem. Tudo indica que provavelmente na terça-feira a gente traga o Pedro Ismânia e o Marcos Visoli aqui no nosso programa para falar do trabalho da categoria de base do São Paulo. Seria excelente, né? Seria excelente. E fica sempre a pergunta no ar, que ninguém melhor do que o pessoal ligado aí às equipes que aqui estão, inclusive a própria Ferroviária, que é o aproveitamento dos meninos da equipe principal, né? Estava assistindo ontem um programa de esporte na TV e estava o Paulo Nunes, que também foi revelado na Copa São Paulo jogando pelo Flamengo. E aí ele contava a história, dizendo que a pressão, a pergunta lógica feita pelo pessoal da mesa foi essa: pô, o que foi que aconteceu que naquele ano que o Flamengo foi campeão da Copinha de forma brilhante, o Paulo Nunes estava lá, que depois brilhou no Palmeiras, no Grêmio e tal, né? Por que poucos foram aproveitados, você e mais um ou dois? Aí ele explicou, né? Falou, olha, era uma época difícil, de muitos craques também no Flamengo, e a garotada ficava no banco, eu e mais dois Cardinhos e mais um outro lá. Nós pudemos jogar e nos consagrarmos, mas o resto, infelizmente, acabou se dispersando, e nessa dispersão se afastaram da equipe principal do Flamengo, as preocupações eram outras e não vingaram. Até hoje o problema continua sendo o mesmo. Continua, Zé, e eu vejo um problema muito grande com relação à base, ao profissional Palmeiras. Que garoto da base vai jogar no time principal do Palmeiras? Citamos o caso daquele papagaio, né? Ele vai ser emprestado para o Atlético Mineiro.
Quer dizer, nenhum garoto da base do Palmeiras, por mais, a não ser que seja um Gabriel Jesus aí da vida, para jogar. Né? Porque senão não vai jogar no time principal do Palmeiras. E o time do Flamengo também, o jogador corre o mesmo risco, porque são equipes já estruturadas financeiramente, que vão em busca de jogadores já prontos para jogar. Até muitas vezes, Vaguinho, a própria torcida não aceita. Exato. Ela cobra, mas quando o garoto é lançado, ela não tem paciência com o garoto e já queima de cara. Né? Não tem. A gente vê nos últimos tempos, o único time que tem aproveitado muito é o Santos, né, Zé? Até porque também não tem como contratar, né? Às vezes mais por necessidade do que por oportunidade. Então você tem a necessidade de lançar um garoto porque você não tem dinheiro para contratar um outro jogador. Então você lança e acaba dando certo. Agora, esse menino do Palmeiras, sorte dele se for pro Atlético, porque vai para uma grande equipe. O duro, né? É quando você é emprestado para equipes inexpressivas, você vai e não recebe, é um problema danado e a sua carreira acaba. De repente, um talento que poderia ser melhor aproveitado acaba desaparecendo. Papagaio, se for para o Atlético, vai para um grande time. De repente, o Palmeiras pode até estar fazendo um ótimo negócio. Sim, é um que ele pode ir lá ter toda a condição para evoluir e explodir no sentido positivo da palavra, e aí ou ele fica no Atlético, porque o Atlético vai querer comprar, ou ele volta para o Palmeiras em condição de jogar. Mas quando você pega uma equipe de nível inferior, de um nível técnico, aí isso é decidido por um time de, por exemplo, aqui em São Paulo, de A3, no Campeonato Brasileiro, jogar uma Série C, uma Série D, é difícil, de repente acaba a carreira. É verdade, Zé, é isso mesmo, corre esse risco, principalmente o Palmeiras. Muito bem, nós vamos para o intervalo, o assunto depois será a Ferroviária, a equipe principal que pode anunciar a qualquer momento aí mais contratações, que é o que o torcedor deseja, né? Essa questão de se vai servir ou não vai servir já é um outro assunto. Aí a gente vai ter que esperar o time jogar para a gente avaliar qualquer avaliação antecipada, seria no mínimo injusta e precipitada. E a gente volta ainda a falar do time da Ferroviária que estreia hoje na Copa São Paulo e joga às 18h15, né? 18h15 contra o Serra do Espírito Santo na Fonte, com portões abertos. Vamos para o intervalo, a gente volta para o nosso bloco final. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o DAG com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na rua 13 de maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara.
Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. Não vai não. Não, de jeito nenhum. Ah, não vai não. Fica aí, rapaz. Que é isso? Vamos. O bom do ao vivo é isso, né? Tá fugindo, hein, Mateuzinho? Meu Deus do céu. Muito. É isso aí mesmo. Nós outro repórter. Vocês passaram hoje lá pela Secretaria Municipal de Esportes, né? Lá no Gigantão, você e o Marquinhos, para o Congresso Técnico. Sim, como é que foi? O Aguinho passou pro coquetel, sabe? Cheguei na hora do coquetel. Saiu do Jaú e foi para lá. Exato. Mas foi tudo legal? Foi tudo legal. A gente correu tudo bem? Correu tudo bem, o pessoal já definiram, né, os uniformes. A Ferroviária vai jogar com uniforme 1 os 2 primeiros jogos. Camisa grená, calção branco e meia grená hoje e domingo. E contra o São Paulo ocorreu um acordo entre as duas equipes. O Ferroviária vai toda de grená e o São Paulo vai todo de branco para a rodada decisiva, que a gente vai ser decisiva, né? Para qualquer um dos 4 times. Forma, vai ter o jogo. Pode até não ser decisivo. Pode ser decisivo. Esperamos que seja decisivo para os 2 times ali, para a liderança do campeonato, mas um grande jogo na quarta-feira que vem também, São Paulo e Ferroviária. Parte de logística, lavanderia, hotel, alimentação, documentação, tudo sendo definido. Agora, meio-dia, vai acontecer uma reunião no hotel lá no centro de Araraquara, onde o pessoal vai ter a reunião aí quanto à documentação dos atletas das equipes de fora, do São Paulo, do Holanda e também do Serra. Da Ferroviária já estava tudo acertado. E aproveitar e agradecer ao Laerte Alves Júnior, que é o delegado da sede aqui de Araraquara, que nos presenteou com o livro da Copa São Paulo. É sempre aquele livretinho de bolso. Isso daí é para pôr no bolso. Essa é uma revista mesmo. Essa é uma revista bem equipada. A copinha, assim, para comemorar, com estilo, a copinha de número 50, Zé. Todos os detalhes aí da copinha. A gente agradece aí o presente à equipe dos campeões da bola, para deixar o ouvinte e o telespectador ainda mais informado. E vai começar com o Laerte Alves Júnior, que é o delegado aqui da sede, é filho do Laerte Alves, grande dirigente aí do grande rival da Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto. E a revista mostra os clubes e mostra os estádios, né? Isso. Claro que aqui, no caso de São Paulo, aí são imagens já? São imagens lá do Congresso Técnico. Certo, certo. A revista mostra imagens aí. Claro, o São Paulo é a atração maior da nossa chave aqui, mas fala-se da Ferroviária, fala-se dos demais clubes, e é uma foto muito bonita, como você pode perceber aí, da Arena, da nossa Fonte Luminosa, que é um dos estádios mais bonitos do interior do Brasil. Então, tá legal, a revista muito bonita, muito obrigado ao Laerte. E ainda tem mais imagens do Congresso? Tem algumas imagens ainda, né, Marcelo? Do Congresso Técnico realizado hoje lá, os dirigentes do Holanda, do São Paulo, do Serra e da Ferroviária presentes, o Milton e o Maurício pela Ferroviária, os outros dirigentes da equipe do Holanda, do Serra e do São Paulo presentes, depois o coquetel onde eles participaram, ali ao centro falando é o Laerte Alves Júnior, a Milena, a Roseli, o Dicão, o Fábio Reina, e ali no cantinho da tela o diretor da Ferroviária, o Milton, e os dirigentes ali acompanhando as explicações, né, do Laerte sobre a sede e o credenciamento dos atletas também para os jogos aqui na Araraquara. Na verdade, o Congresso é um aspecto formal de tudo isso, né? Tem que se discutir isso, tem que ser feito, faz parte aí do... Vai haver alguma cerimônia? Vai haver uma cerimônia de abertura, simples, né? Uma cerimônia simples, a palavra do prefeito de abertura e a bola rolando a partir das 18h15. Bem, e quem participa conosco agora no bloco final aqui da nossa janela esportiva de hoje, é para falar do time, falar da Copinha, naturalmente, que estreia hoje às 18h15, é o Leonardo Mendes, é o Léo Mendes da Ferroviária. Ele vai comentar com a gente aqui, passar o ponto de vista dele, o que ele acha do jogo desta noite, né, contra o Serra, às 18h15 na Fonte, e naturalmente o que ele pode adiantar aí para a torcida da Ferroviária da preparação do time para essa Copinha de número 50 que está começando hoje em Araraquara. Vamos ficar atentos aí às declarações do técnico Léo Mendes. Olha, dentro do que nós traçamos para a equipe, nós conseguimos ter bons ajustes. Dentro da preparação, nós experimentamos várias formas de jogar e também mudando
né, os sistemas táticos, até a gente achar o sistema tático ideal para a gente, em cima do que os jogadores entregaram para nós, e nessa reta final houve uma boa crescente, então a expectativa acaba sendo muito boa para essa estreia contra a equipe do Serra. Ô, Léo, jogos, treinos, pouco importa o resultado final, né? Mas vitórias contra a Desportivo Brasil e 15 Piracicaba, que são equipes que investem na base, como a própria Ferroviária, dão uma motivação maior, principalmente para os meninos, né? Sim, além das vitórias, a questão do desempenho, né? A gente avalia muito, porque às vezes a gente ganha alguns jogos, mas não reflete aquilo que nós gostaríamos do que foi desenvolvido com eles. Mas nesses jogos nós conseguimos, dentro do que nós propomos para eles, de executar bem, então acabamos bem confiantes e principalmente ganhar dessas equipes que são tradicionais também no futebol interior. Essa expectativa de mais uma sede em casa, ano passado vocês foram bem, chegaram até a terceira fase contra o Corinthians. Qual que é a expectativa para esse ano e até mesmo vindo do São Paulo aqui, né, que vem do vice-campeonato da Copa RS e um dos favoritos ao título do campeonato? Sim, é uma responsabilidade grande jogar em casa, nós sabemos disso. Sabemos que o São Paulo vem forte para ser o primeiro do grupo, né, e nós vamos disputar com Holanda e Serra essa segunda colocação para ver quem passa para a próxima fase. Nós precisamos iniciarmos bem a competição, fazer um bom jogo, já começa com um concorrente direto nessa disputa contra o Serra. Então, assim, nós precisamos fazer um bom jogo, ter um bom resultado para a gente almejar depois coisas maiores dentro da competição. Do elenco do ano passado, eu digo os 25, para os 25 desse ano, boa parte daquele elenco do ano passado, alguns jovens que subiram, até mesmo do Sub-15, o que a torcida pode esperar desse time? Então, é uma equipe bem nova, né? Até jogadores de último ano, aí nós temos apenas 3 jogadores, né, que vão iniciar a partida. Então é uma equipe bem jovem, é uma equipe mas que vem sendo desenvolvida aqui dentro do processo da base da Ferroviária, né? São atletas que mesmo estando no Sub-17 a gente sempre está acompanhando, sempre está vendo os jogos, os treinos e depois fizeram essa transição, né? Esses últimos 3 meses aqui também com o Sub-20. É claro que a hora que chega na competição a gente fica um pouco apreensivo, porque mexe um pouco na parte emocional. Então uns vão acabar reagindo bem, outros não tão bem, mas a gente também está preparado para que se surgir algum problema durante o jogo, a gente também tentar resolver da melhor maneira possível, tentando expor o mínimo possível o atleta. A gente sabe que o São Paulo é favorito, Vaguinho, mas esperamos que a Ferroviária possa sim fazer uma boa campanha. Sim. Eu calculo assim, Zé, pelo menos a princípio, o São Paulo em primeiro, a Ferroviária em segundo, né? A Ferroviária ficando em segundo do grupo. Claro que a gente queria a Ferroviária em primeiro, mas o São Paulo é o favorito da chave, não há como negar isso, né, Zé? Tá certo, e vamos ver também, como você já falou com muita propriedade, das surpresas que aconteceram. A gente vai analisar muito e carinhosamente, com muita atenção, o futebol dos adversários também, que pode surpreender. Sim. A gente fala São Paulo, Ferroviária e São Paulo. Vamos ver os outros, né? Que de repente podem chegar aí com equipes bem preparadas e jogarem um bom futebol, que é o que a gente quer, a bem da verdade. O que eu quero mesmo é que a Ferroviária tenha um jogo duríssimo, São Paulo também. Que essas equipes, a equipe do Serra, a equipe do Holanda, façam grandes jogos aqui, que deixem uma grande impressão aqui na sede de Araraquara. É o que eu espero. Bem, 18h15 tem a Ferroviária. 18h15, cerimônia 18 horas. 18h15 Ferroviária e Serra e depois em seguida... Isso, São Paulo e Holanda da São Manaus. Paulo e Holanda. Os outros jogos da semana, você tem de memória aí? Domingo, né? Domingo a segunda rodada. Domingo a segunda rodada, Ferroviária e Holanda, depois São Paulo e Serra. A Ferroviária acho que é 7h15 da noite, eu preciso confirmar o horário. Domingo a Ferroviária 7h15 diante do Holanda e 9h30 da noite no domingo, São Paulo e Serra. Mas que horário maluco, hein? E com isso que a gente não entende. Não, pior é que nem os times, assim, ontem a gente estava conversando com eles, até mesmo o pessoal do São Paulo, falou, é um absurdo jogar um horário desse, 9h30 da noite num domingo. Domingo, 9h30. Leva a criança no estádio, mas leva a criança como 9h30 da noite num domingo no campo. Sendo que na segunda todo mundo trabalha. Deveria ser 5 da tarde. A impressão é que no interior ninguém trabalha na segunda-feira. Né? E na última rodada... Mas aí a gente volta ao eterno problema. Quem paga, quem manda e quem estabelece as regras. Né? Sim. E televisão. A última rodada, na quarta-feira que vem, 15 para 5 da tarde, 16h45, Holanda e Serra, 19 horas, São Paulo e Ferroviária e São Paulo. Muito bem, vamos falar então, para fechar o programa, aí das contratações da equipe principal da Ferroviária.
né, dando uma resposta a essa preocupação de todos nós, né, da torcida, achando que a coisa estava muito devagar, e estava mesmo. Né, não vamos mudar o nosso ponto de vista, não, com relação a isso, com respeito aos reforços, né? E, de repente, a Ferroviária, no atacado, aí, deve anunciar 6 contratações, que 2 já foram feitas até, ou vão ser feitas, tal. Mas, enfim, no pacote geral aí, 6 contratações para o Campeonato Paulista. É isso? Isso. E dentre esses 6, na lista, no bolo desses 6, esses 3 já citados pela gente, que a gente vai falar de novo, né? O Rodrigão e o PH. O Rodrigão aí do lado esquerdo, de colete, e o PH o barbudo aí. E o Igor. Então seriam mais 3, né, Zé? Certo. O Igor, lembrando bem, aquele jogador revelado aqui, que foi muito bem no campeonato, que não foi aproveitado lá no Sport Recife. Isso, esse é o Rodrigão. E depois também tem a foto do PH. E o Igor, que já estão aqui, esses 3 jogadores. E a informação que a gente tem é que os outros 3 também já estão... Só um instantinho, para não fugir muito do meu controle aqui, o Igor está machucado? O Igor teve uma lesão muscular e que acabou afetando o ligamento do joelho, mas não é caso cirúrgico, já está na reta final de recuperação, a informação que a gente tem, já vai estar à disposição. Se não para a primeira rodada do Paulistão, mas para as rodadas iniciais já do Paulistão. Então, Rodrigão, PH e Igor, 3. Restariam mais 3 que também parece que já estão chegando hoje a Araraquara, viu, Zé? Tá certo. Aí é uma boa resposta da diretoria. O torcedor pode falar, mas não conhece, não sei o que e tal. Aí é futebol, aí fica difícil para a gente analisar o chutômetro aqui, né? Aí a gente tem que esperar a bola rolar para ver se as contratações foram certas ou não. Exatamente, Zé. A preocupação era, primeiro, contratar. Segundo, contratar bem na medida do possível. Exato. Né? Para que tudo dê certo. A primeira parte está sendo cumprida, com atraso, mas está. Agora, vamos ver o rendimento, a qualidade técnica, a gente tem que analisar depois. Como o pessoal gosta de dizer, dá que o time encaixa, né, Zé? Pode ser. O time encaixou direitinho, o técnico ali e tal, dá certo e a gente faz uma grande campanha. É isso que a gente espera, né, Zé? Agora, um abraço ao Lineu Carlos de Assis. Um abraço ao Lineu Carlos de Assis, mandou uma informação, a gente pesquisou aqui, em 2005, o Everton, hoje goleiro do Palmeiras, era goleiro do Juventus do Acre. O Juventus ficou na sede aqui de Araraquara, o Corinthians também ficou. Não me lembro o quarto time, mas era Ferroviária, Corinthians, Juventus do Acre e tinha mais um time. E o Everton era o goleiro do Juventus do Acre em 2005. Depois foi para o Corinthians com o tempo, não foi aproveitado no time principal e hoje é goleiro do Palmeiras. Aproveitar e mandar um abraço que está nos assistindo também o Thiago Carvalho, o Betão. O Thiago Carvalho, a gente tem uma entrevista amanhã especial, Zé, e exclusiva com o goleiro Tadeu, que está de volta à Ferroviária. Tá certo, o torcedor estava ansioso, né, para rever o Tadeu. A gente, mais uma vez, agradece aqui ao pessoal da assessoria de comunicação da Ferroviária, facilitando o nosso acesso ao Tadeu para uma entrevista que era muito aguardada. Exatamente. Ô Zé, e eu só aproveitar, mandar um grande abraço para o Marcos 25, ele já está organizando uma caravana para o jogo do dia 19, Ferroviária e Santos, na Vila Belmiro. Amanhã a gente dá o telefone e todos os detalhes, mas caravana para você, torcedor da Ferroviária, que queira acompanhar o time na abertura do Paulistão. E sobre uma pergunta também do 25, ele perguntou se o time júnior fez jogos treinos. O Léo respondeu ali na entrevista, fez 3 jogos treinos. Venceu 2 e perdeu 1. Perdeu para o Novo Horizontino 2-1, venceu do Esportivo Brasil em Porto Feliz 3-1 e o 15 Piracicaba em Araraquara 3-1. Então hoje, né, para você que está nos assistindo ao vivo, fica aqui o convite, 18h15 na Fonte tem Ferroviária e Serra do Espírito Santo e depois, completando a primeira rodada da Copinha em Araraquara, o São Paulo em campo na Fonte, jogando contra o Holanda do Amazonas. Grande abraço, agradecemos a sua atenção, a sua audiência. A gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã aqui na TV Cultura Paulista para mais uma Janela Esportiva. Um abraço, obrigado e até amanhã. Tchau. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.